Boa noite a todos. Boa noite. Se a gente pensar apenas na Terra, fica difícil entender um monte de ensinos que vieram tanto na Bíblia quanto em outras culturas espiritualistas. Porque a Terra é um pequeno ponto no universo, não representa nada diante dos múltiplos universos que existem e de todas as outras formas de vida que tem. Então a Terra, por exemplo, seria uma escola, não para os alunos que estão começando, mas para os alunos que passaram o primeiro estágio. Porque o estágio da Terra é um estágio superior a outras escolas. Porque existem escolas mais primitivas do que a Terra, aonde os espíritos estão começando suas primeiras experiências na condição de espíritos humanos. Para esses espíritos, há outros níveis de ensino, de acordo com o seu grau de consciência. Para nós, sempre houve os ensinos de acordo com o nosso grau de consciência. Então, por isso que algumas coisas que se contêm na Bíblia, em outras culturas espiritualistas, às vezes parece que não faz o menor sentido. Porque nós temos o hábito de ver só esse ponto, esse momento. Observamos como nós lidamos com a vida. É como se o mundo, a nossa vida, fosse só esse momento aqui e agora. A gente nem repara na história da humanidade. Ou a gente fica observando como era 100 anos atrás, como era 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás. A gente faz essa reflexão? Ou a gente só se detém nesse ponto atual, no hoje? Como se tudo já fosse assim, do jeito que está aí. Há 20 anos atrás existia o número de celulares que existe hoje em dia? Não. Então as coisas não mudaram, as coisas não evoluíram. E aí assim nós também precisamos pensar em relação aos ensinos espirituais. Que eles são de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E na medida que nós vamos aprendendo, esses ensinos vão se ampliando. E eles não acabam por aqui. Então por isso que algumas coisas que se contêm na Bíblia, para nós não fazem o menor sentido muitas vezes. Por que foi falado dessa forma? Então imaginamos Jesus, no seu tempo, entre pessoas que a grande maioria era analfabeto, falando de questões transcendentes, de questões metafísicas, de outros planos, de outros mundos, de outras realidades. Como ele iria chegar ao entendimento dessas pessoas? Ele teria que adaptar a sua condição, a sua forma de ensino ao tempo, de acordo com as bases espirituais que eles tinham. E foi isso que ele fez. Mas ele deixou nas parábolas, compreendendo que nós iríamos voltar diversas vezes aqui na Terra, deixou nas parábolas as sementes, para que quando nós estivéssemos aptos a compreender, nós iríamos compreender. Então hoje, talvez nós estamos muito mais preparados para compreender os seus ensinos do que nós estávamos há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás. Talvez hoje, com o auxílio da ciência e também da física quântica e de tantas outras ferramentas que existem, fica mais fácil compreender. Porque a ciência atual não fala de dimensões, de realidades diferentes. A física quântica também não aborda essas questões. Então, as conversas que Jesus tinha com a população, extremamente ignorante, como diz o texto, limitado realmente em termos de ciência, de conhecimento, elas eram apropriadas para aquele tempo. Mas essas conversas tinham um ensino profundo. Meu reino não é deste mundo. E aí cabe a nós questionar do que se trata esse reino. Esse reino é um lugar? Esse reino fica em algum lugar? Como é que é esse reino? Do que ele estava falando exatamente? Ele estava falando de um lugar específico ou ele estava falando de um estado mental coletivo? Não seria um lugar onde o amor predomina, a verdade, a justiça, a ordem,
aonde que esse conhecimento superior se manifesta. Como a Terra é uma escola para iniciantes, do segundo ano, por assim dizer, há outros mundos onde os ensinos são superiores. São outras escolas com ensinos muito superiores ao nosso. Nestes mundos, esta realidade que Jesus fala, esse reino que Jesus fala, não é real para eles? Não se manifesta, não está presente na vida deles? Está. Por isso que há uma observação quando ele diz: meu reino ainda não é deste mundo. Ainda não é. Ele não está dizendo nunca vai ser deste mundo. A Terra nunca vai conhecer essa realidade. Ele não está falando disso. Ele diz ainda não é. Porque há planetas, há dimensões, há realidades que o reino, esse reino da ordem, da harmonia universal, o reino do espírito, das virtudes, é uma realidade. É a manifestação da vida. A vida como ela é. E às vezes nós, ao ouvirmos isso, mas como assim a vida como ela é? Como é que é a vida aqui na matéria? Qual a nossa impressão de vida? Qual o nosso conceito de vida? De coisas que se movimentam, que se mexem? Mas tudo que nós percebemos aqui apenas é reflexo, é uma impressão, é uma construção mental da nossa mente, do nosso cérebro. Um detalhe interessante, nós não vemos nada. A gente não enxerga absolutamente nada. Só vê a luz que se reflete. Quando nós pensamos só nesse fato, que eu só consigo ver a luz que está refletindo no objeto, isso nos faz questionar o que é real, então. Se eu só consigo enxergar a luz, o que é real? O que é verdadeiro? Então nós precisamos usar as ferramentas que a ciência tem para compreender o Evangelho. A ciência e o Evangelho não se contradizem, muito pelo contrário. Os interesses sim, os interesses da ciência, os interesses dos religiosos sim, mas o Evangelho e a ciência não se contradizem. Quando nós pensamos naquilo que a ciência ensina, nós começamos a questionar então o que é verdadeiro, o que é vida de verdade. O que é isso aqui exatamente? O que eu enxergo de verdade? Se tudo que eu consigo ver é apenas a luz que se reflete, então o que é real nessa dimensão? E aí tem as outras questões. Os nossos sentidos só percebem impressões, não percebem a realidade. Nós nem tocamos os objetos. Da mesma forma que os objetos têm os elétrons, nosso corpo não tem os elétrons também, e quando nós tocamos o objeto, então há uma interação entre elétron e elétron, eles só se repelem. Eu não estou tocando absolutamente nada. Eu tenho a impressão que eu estou tocando algo. Eu estou dizendo isso para que nós percebamos que os nossos sentidos, eles não nos mostram o que é real. Eles nos dão a sensação das coisas. Nós temos a sensação dos gostos, a sensação dos cheiros, a sensação do frio, do quente, a sensação de estar vendo alguma coisa, estar sentindo alguma coisa, mas é uma sensação. Há apenas uma impressão que o nosso cérebro ele vai tentar ajustar de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa bagagem, por assim dizer, com o nosso repertório. Por isso que quando 50 pessoas leem o mesmo livro, elas vão interpretar e ver coisas diferentes. E aí vem a questão, elas estão vendo o que está no livro ou elas estão refletindo no livro? A gente reflete nas coisas, a gente não vê as coisas, nem a teoria. Nem a teoria a gente consegue absorver como ela é. A gente só consegue refletir, tem uma ressonância com aquilo. Às vezes essas coisas passam totalmente despercebidas. Mas, para que nós possamos compreender aquilo que Jesus ensinou, o que os filósofos ensinaram, nós precisamos pensar nessas coisas, do dia a dia mesmo. Observar o que a ciência fala sobre essa dimensão, sobre essa realidade. E tentar entender por que nós temos entendimentos diferentes, mas se o objeto é o mesmo, por que as pessoas veem diferente? Se o livro é o mesmo, por que as pessoas veem o diferente, cada um vê de um jeito? Por quê? Todo mundo não tinha que ver igual?
é porque a gente não vê e nem ouve exatamente. Nós percebemos, temos a impressão. Então, quando alguém está fazendo uma palestra, por exemplo, se tiver 90 pessoas escutando, cada um vai entender do seu jeito. Cada um vai entender do seu jeito. E isso começa a nos demonstrar na prática que a realidade que eu enxergo, na verdade, não é uma realidade fora de mim, mas é uma realidade dentro de mim. É algo que está dentro de mim, não está fora, está dentro de mim. E aí nós começamos a entender o que Jesus falava. Esse reino ao qual ele está se referindo não é algo externo, é algo dentro de nós. É um estado de consciência, é um estado de percepção. Vocês reparam que as pessoas que são honestas, elas acreditam nos outros, e as pessoas que são desonestas desconfiam de todo mundo? Porque é um reflexo, é uma projeção mental. E este reino divino, para que nós possamos manifestá-lo, ou vê-lo, enxergá-lo, é preciso que esse reino primeiro habite dentro de mim, esteja em mim. Então, para que eu esteja presente, vinculado, unificado com o reino divino, eu preciso manifestar essas virtudes da honestidade, da verdade, mas acima de tudo, do amor. E quando nós chegamos nesse ponto do amor, as coisas ficam mais difíceis ainda para nós assimilarmos esse conceito, essa verdade universal do que se trata o amor. E aí, mais uma vez, cada um vai dar o entendimento ao amor, não é? Mas o amor que o Cristo nos ensinou, ele não apenas ensinou na teoria, ele praticou, ele exemplificou, ele edificou. Então, todas as vezes que nós tivermos dúvidas em relação àquilo que Jesus ensinou, observamos como ele viveu, porque ele nos deu a teoria, o caminho, e ele foi o caminho para o nosso destino. Que Jesus nos abençoe imensamente.